Fala pessoal, tudo beleza? É, já vou começar o vídeo me justificando que o Pedro e o Felipe me colocaram nesse experimento aqui como cobaia para fazer essa primeira aula para vocês. É, a ideia nossa é que a gente dê continuidade aos estudos da Carta de Romanos por um modo virtual. É, a ideia, como a gente já tinha falado no grupo, né, é entregar para vocês a princípio na quinta-feira um questionário. Nesse questionário vocês vão poder fazer ter uma participação dentro da aula, enviando sugestões, questionamentos e tal. E vai ser acompanhado na aula tanto essa aula em vídeo quanto a aula por meio de um texto. Nessa semana a gente vai enviar os dois juntos. E pelo menos para essa primeira aula, na verdade a segunda, né, o Pedro já deu a primeira aula de introdução. Inclusive eu sugiro muito que vocês façam a leitura antes de participar dessa segunda aula, que façam a leitura do texto do Pedro, do slide que ele já disponibilizou lá no grupo, até porque essa introdução, esse contexto da carta vai ser muito importante para a gente entender tudo que Paulo está querendo dizer aqui nessa primeira parte que a gente vai estudar hoje. E a ideia, pelo menos dessa primeira aula, é que o vídeo ele sirva a princípio só para dar uma orientação a vocês. Eu vou abordar aqui os temas bem rápido, não vou aprofundar, vou passar mais por cima, de forma mais superficial. E o texto que vai ser encaminhado, como o texto acabou ficando um pouco longo, eu preferi diminuir um pouco na aula de vídeo, até para a gente ver também como é que isso vai funcionar, se isso vai dar certo, se não vai, como é que vai ser o feedback de vocês. Mas a princípio essa aula de vídeo vai ser menor e o texto vai ser maior. Eu coloquei aqui do lado para a gente dar uma olhada, que é um esquema que eu fiz para seguir a aula. Então, essa que é a ideia aí desse primeiro slide relacionada a essa ideia da aula do texto e da aula do vídeo, né? E só para a gente fixar uma coisa aqui, as aulas não vão ser divididas por meio dos capítulos, né? A gente está seguindo o livro do Keller. Eu ia até mostrar ele aqui, mas só que a câmera está invertida e nós estamos pegando o jeito aqui. Eu ainda não aprendi muito bem como fazer isso. Mas a gente vai seguir essa sequência do Keller. A divisão não é capítulo por capítulo. Hoje a gente vai ter essa divisão que vocês já viram aí no slide, né, que é o capítulo 1, do versículo 1 até o 17. E o que acontece? Eu não havia tido contato com o texto de Romanos para estudar ele nesse nível de profundidade, né? E eu me dei conta de que Romanos é um texto, de certa forma, difícil de ser lido. É um texto muito bem construído, é um texto que tem muita informação em poucas palavras, a gente pode dizer assim. Então é um texto denso e é um desafio para a gente essa questão toda da leitura, principalmente para a gente que está inserido nessa cultura de imagem, de som, de consumir tudo muito rápido, de pegar as ideias e entender tudo que está acontecendo ali de forma muito rápida. A disciplina da leitura, da boa leitura, da leitura da forma correta, é uma coisa muito difícil. E até mesmo no texto da aula tem um outro material que a gente fez uma reflexão essa semana a respeito disso, que a gente teve contato com outro material. Mas como eu disse, a gente vai fazer nessa primeira aula do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17. A gente vai ver aqui no texto que aqui no caso aqui eu estou usando a Almeida Revista Atualizada. E ela faz a mesma divisão que a gente vai utilizar na aula, que é do versículo 1 até o versículo 7, depois do versículo 8 até o versículo 15, essa primeira parte que eu falei, do versículo 1 até o 7, é a parte do prefácio e da saudação. Depois
do versículo 8 ao versículo 15, a Almeida dá esse título aqui, né? O amor de Paulo pelos cristãos de Roma e o seu desejo de vê-los. Essa é a segunda parte. E a terceira parte é o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Provavelmente ele coloca esse início de título aqui, o assunto da epístola, porque esses dois versículos aqui eles são muito importantes dentro da carta inteira, e a gente vai dar uma olhada nisso no decorrer da aula. Beleza? Então, em relação a esse primeiro trecho da carta, eu queria começar lembrando a gente que a igreja cristã, desde o início, dos primeiros séculos, a igreja sofreu muitos ataques de ordem doutrinária, né? A gente pode lembrar dos judaizantes que tentaram colocar dentro da ideia cristã, dentro do cristianismo do primeiro século, todas aquela carga de ritos da lei, né, como a circuncisão, como o seguir a alimentação, a questão do sábado. A gente pode lembrar também dos gnósticos, tentando trazer as religiões de mistério para dentro do cristianismo, trazendo os conceitos helenistas para dentro do cristianismo. Mais para frente a gente pode lembrar também da institucionalização da igreja por meio, depois entrando várias doutrinas estranhas dentro da igreja, e depois foi necessário a reforma protestante. Mais recentemente aqui com a gente a questão do liberalismo teológico, a questão da ciência, do avanço, do homem acima de tudo, sempre pensando na razão, apontando alguns eventuais erros na Bíblia, e sempre foi necessário que o evangelho puro, o evangelho verdadeiro, se fizesse presente, e sempre foi necessário que a gente voltasse a esse evangelho, né? E nessa primeira parte, Paulo vai dar para a gente aqui características a respeito do evangelho, das quais a gente pode se agarrar em momentos como esses que eu citei, né? Primeiro, Paulo começa esse trecho se descrevendo, apresentando 3 credenciais que a gente está tratando melhor no texto, na aula de texto. Ele se diz servo de Jesus Cristo, ele se diz apóstolo e ele se diz separado para o Evangelho. E a gente está abordando depois especificamente cada um desses temas lá na aula. Depois dele se apresentar aos romanos, né, lembrando que Paulo não teve contato com os romanos pessoalmente, né, antes de escrever a carta. Depois ele até chega a ir a Roma e tal, isso, se não me falha a memória, está narrado esse evento no capítulo 28 de Atos. E aí, Paulo vai apresentar 3 características relacionadas ao Evangelho. Características importantes que vão ajudar a gente a lembrar, em tempos difíceis e em tempos não difíceis também, do que é o verdadeiro Evangelho, de onde ele veio, a quem ele diz respeito, sobre quem ele diz. O Keller, no comentário dele, inclusive, fala que a pergunta correta não é o que é o Evangelho, mas quem é o Evangelho. E nesse mesmo trecho, nesse primeiro trecho do versículo 1 ao versículo 7, se eu não me engano, no versículo 5, Paulo vai usar um termo muito interessante que também está sendo abordado mais profundamente na aula de texto, que é o termo obediência pela fé, né, que vai remeter à forma como a gente está vivendo a fé, a forma como a gente obedece ao chamado de Cristo. E é um tema interessante que está sendo desenvolvido lá na aula de texto. Então a gente vai ter essa segunda parte aí, que vai do versículo 8, a gente vai entrar nessa parte que vai do versículo 8 até o versículo 15. E nessa parte, Paulo vai abordar alguns dos motivos pelos quais ele queria visitar Roma, visitar a igreja em Roma. Ele revela esses motivos nesse trecho, e um desses motivos que chamou atenção, que tem no comentário do Keller e tem em outros vários comentários, que também vão estar na bibliografia lá no texto, é o fato de Paulo querer ir a Roma
também para buscar conforto, também para buscar encorajamento junto àqueles irmãos, né? Mesmo Paulo já tendo maturidade suficiente na fé, sendo uma pessoa que já havia realizado suas 3 viagens missionárias, né? Um dos maiores pregadores do Evangelho, tanto daquela época como até hoje, se diz necessitado da comunhão e do apoio e do conforto e do encorajamento dos outros irmãos, né? Inclusive, uma das questões que a gente colocou lá no questionário era a respeito de qual era a forma como a gente podia ver esse encorajamento, né, o encorajar uns aos outros nesses tempos em que a gente está proibido de se encontrar pessoalmente, né, as reuniões da igreja estão suspensas, e é um tema legal para a gente fazer uma reflexão. Isso também está sendo abordado lá no texto. E por fim a gente vai para essa última parte, que são os versículos 16 e 17. São talvez, junto com os versículos 23 a 25 do capítulo 3, se eu não me engano, são os 2 versículos que resumem bem todo o conteúdo da carta de Romanos, né? É um resumo de tudo que Paulo está querendo falar ali. Inclusive esse texto, que foi esses 2 versículos aqui, foram os versículos que inspiraram a Lutero a iniciar a Reforma Protestante, né? Ao entender toda essa ideia da salvação pela fé, da justificação pela fé, do viver de fé em fé, e esse relacionamento que o cristão deveria ter com o Evangelho, que Paulo já havia apresentado lá nos versos 1 a 7, é o que leva Lutero a dar início à Reforma Protestante. E tem uma coisa interessante também, que acontece lá desde o versículo 8, que Paulo vai usando uns conectores para dar um efeito de causa dentro dos versículos. Todo início de versículo, pelo menos na revista atualizada aqui, existe um conector que Paulo vai se explicar, né, em relação ao versículo anterior. E o ápice disso chega no versículo 16, em que ele está respondendo uma coisa que ele havia dito no versículo 15. No versículo 15 ele havia dito que estava pronto a anunciar o Evangelho em Roma, e ele estava pronto a anunciar o Evangelho em Roma porque ele não se envergonhava desse Evangelho. E o motivo pelo qual ele não se envergonhava do Evangelho era porque esse Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus se revela nesse Evangelho. Então ele vai desenvolvendo esse pensamento desse jeito e forma essa ideia muito legal, uma ideia continuada, né, que tem uma progressividade. Muito legal a forma dele escrever isso aí. Então, eu espero que essa aula sirva para vocês terem uma ideia, né? Não é a aula em si aprofundada, a aula aprofundada, pelo menos nessa primeira aula, vai ser no texto. Então a minha dica é que você veja o vídeo, depois leia o texto bíblico e depois leia a aula escrita, né? Que eu acho que os 3 vão complementar bem. E lembrando aquela questão do questionário, se tiver alguma ideia, mande pra gente aperfeiçoar e melhorar toda essa gravação aqui que a gente está fazendo. Beleza? Um abraço para vocês, um bom domingo e até a próxima. Valeu!